E aí, quem tiver com o som aí, é, tiver o Já som estou ok, aqui. vocês me falam. Isso aí, Fausto, seja bem-vindo aí no nosso bate-papo, viu? Obrigado, Jamil. Estou muito satisfeito de você estar aqui. Essa conversa inicial é só para a gente deixar o pessoal ir chegando, dar uns avisos iniciais aí e testar esse som também, né? Então, vou pedir para todo mundo que está entrando aqui na nossa live, para, se tiver ok o som, dar um ok aí, para a gente poder saber. Essa live vai ser gravada, então quem for ver depois, quem estiver chegando aí depois também, seja bem-vindo. A gente tem um público flutuante aí de em torno de 150, 200 pessoas, mas sempre um público fixo de 15 a 20 pessoas que vão aparecendo aí. E aí, Fausto, tá tudo bem? Como é que estão as Tudo coisas? bem, tudo ótimo. E a Apesar desses quarentena dias aí? meio tensos, pois é, É, estamos tentando levar da melhor maneira possível, né? mas como é que ficou a questão dessas restrições para o mercado imobiliário? Jamir, por incrível que pareça, cara, assim, inicialmente a previsão de uma catástrofe, né? Uhum. Mas, assim, até esses dias eu fechei uma, uma estatística aqui com relação aos 3 últimos meses de pandemia. As nossas vendas foram muito bem em relação ao ano passado. E, para dizer a verdade, por incrível que pareça, até nas locações, a gente teve um incremento aí de 25% em relação aos 2 últimos anos no mesmo período, sabe? Então, eu acho que isso é Aham. bem um milagre, assim, entendeu? Mas nós Mas partimos que para coisa cima, né? boa. Pois é, por incrível que Ótimo. pareça, a gente, assim, a inadimplência está bem controlada, sabe? E a Uhum. gente teve um trabalho muito legal que nós fizemos assim com os proprietários de imóveis, de conscientização, junto com os inquilinos, para tentar arranjar um lugar bom para todo mundo, para que todo mundo sobrevivesse ao final da pandemia, né? Tanto Uhum. fisicamente quanto economicamente, financeiramente. E a gente foi bem sucedido nisso, sabe? Eu achei que foi bem Uhum. legal. Então, assim, apesar de toda luta, de toda dificuldade, do trabalho está difícil, está grande, mas os resultados foram surpreendentes. Ah, ótimo. Pai, esse momento é um momento de tanta incerteza que até aquilo que a gente acha que não vai dar certo, dá certo, e aquilo que a gente Pois acha é. que vai dar certo, às vezes fica estagnado, né? Sabe o que, é que eu penso? Assim, quando a gente está numa crise, quando a gente entra em crise, a gente tem 2 caminhos. Um é sentar e chorar e ficar vendo o trem passar. Outra coisa é arregaçar as mangas e partir para cima dela, sabe? E eu sempre escolho partir para cima da crise, enfrentá-la de Uhum. cara e usar todas as minhas armas, trabalhar o dobro para que isso não me derrube, sabe? Então, assim, na minha Ah, vida é sempre assim. Então, acho que eu isso falo, também se refletiu nos nossos resultados, sabe? não, legal. Eu falo sempre que é o seguinte: a gente sabe que tem muita injustiça no mundo, temos que lutar pelas coisas serem mais justas, mas enquanto a arma que a gente tem também é manter as nossas estruturas em pé, porque é Com gente que você está certeza. empregando, são famílias que dependem de você, porque eu sempre falo que é o maior mito que existe. Eu advoguei muito tempo para pessoas, microempresários, empresários, de achar que eles não estão nem aí para os empregados. Eu já vi muita gente falar assim, já minha maior preocupação hoje é eu vou colocar esse tanto de gente na rua? Como é que eu É, faço? com Né? Porque certeza. você se envolve, né, Com com as certeza. E a pessoas. gente sabe que não está fácil conseguir emprego, né? Que a pessoa que ficar Uhum. desempregada agora vai ter um pouquinho de dificuldade para se restabelecer, né? Depois. Então, assim, para dizer a verdade para você, nós estamos contratando, nós não estamos demitindo ninguém, sabe? Está entrando Ah, gente bom demais. nova para a empresa. É. Ah, Então, bom assim, demais. é um bom momento, entendeu? Então é isso, Ótimo. mas é a disposição de fazer a coisa funcionar, sabe? É lógico. E Ô, tendo Fausto, agora a também toda gente. aquela estrutura por trás, né, que é se precaver, ter uma reservazinha, aquelas coisas que a gente conhece de administração, né? Ah, isso aí. Ô, Fausto, a gente vai começar, já deu aí 6 minutinhos que a gente já está online e a turma já está chegando, já está aparecendo.
Eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, e com muitos Aham. compromissos, né? Mas quero apresentar aí para a turma que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois. O Fausto foi meu professor no ensino técnico de formação gerencial, numa época que eu não era a pessoa mais fácil do mundo, né? Nem eu, nem meus colegas de ensino técnico. Mas o Fausto, já naquela época, né, ensinava para a gente a questão de planejamento estratégico. Eu lembro até das cartolinas que a gente tinha que fazer para poder Aham. organizar o planejamento estratégico, mas a formação do Sebrae, para mim, foi tão impactante que hoje eu acho que isso devia até se expandir. Com O certeza. Fausto, então, o Fausto é professor, não sei se ele está dando aula ainda, mas de qualquer maneira é um professor, né? Professor a gente não deixa de ser jamais. Com certeza. Empresário do ramo imobiliário. Eu Imobiliário. tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de reencontrar o Fausto no método CIS, lá em Belo Horizonte, que é Sim. um treinamento de inteligência emocional também muito fantástico. E um dos motivos pelo qual eu pensei no Fausto, para ele estar aqui hoje, é justamente porque ele agrega várias características que eu acho muito importante. É um empresário, é uma pessoa envolvida na comunidade, pai das meninas, né, que na verdade nem são meninas mais, já são mulheres, né? E Mulheres fez já. o, e fez o percurso que a minha geração está fazendo, né? Nós estamos no meio do Aham. caminho e o Fausto já cumpriu aí a parte mais difícil dessa questão. E aí, Fausto, o que você me fala aí dessa, né, essa trajetória aí, das meninas bebê até agora as meninas já mulheres, né? Pois é. Eu acho assim que ser pai, cara, é uma aventura, é a aventura mais emocionante que a gente pode ter na vida da gente, né? Porque é uma aventura que você não tem livro de como fazer, né? Porque por mais que você siga alguns parâmetros, cada uma vem de fábrica de um jeito, que você faz para uma não serve para outra, né? É muita ansiedade, é muita preocupação, é muita vontade de que dê certo, são muitos perigos, né? Então, é engraçado que quando as meninas eram bebês, eram pequenas, né? Naquelas noites que a gente perdia de sono, nas noites na portaria da Unimed, lá esperando atendimento, né? Nas inflamações de garganta, nas crises de respiratórias, a gente achava que aquele era o maior trabalho do mundo. Ingenuidade minha, né, de pensar isso, porque na verdade cada fase da vida tem seus trabalhos diferentes. E vou dizer para Então você vai que não existe piorar? um maior do que o outro. Não, não vai Ah, piorar, então. vai ser diferente. Fazer uma trajetória, a cada nova etapa é uma nova descoberta, uma nova superação, entendeu? Então, desde bebê para cá Uhum. foi assim, tá? Cada fase Ô, com Fausto, com suas questões. Ah, assim, um papo que a gente sempre tem entre os amigos homens, né? É aham, aquela apreensão quando a esposa está grávida, é o sexo do bebê, né? E querendo ou sim. não, por mais que as pessoas possam falar assim, isso não acontece, né? Aqui em casa a gente foi até bem tranquilo, mas muitas vezes a gente quer ter um menino, né? Como é que foi essa experiência de falar assim, é uma menina? Era uma coisa que você já estava, você fala assim, não, eu quero ter uma menina. Como é que foi essa relação assim? Jamira, sim. Lá em casa, meu pai teve 5 filhos homens, né? Na minha família paterna, de 26 netos, acho que 21 eram homens e 5 eram mulheres. Então, até por causa desse tanto de homem na família, eu sempre quis ter uma menina, desde sempre, entendeu? E engraçado que eu tive uma experiência muito legal, que a minha primeira filha, a gente fez ultrassom e deu que era homem. E aí deu que era homem e eu achei, tudo bem, homem e tal, mas
Desde que saiu o resultado, eu comecei a sonhar com o bebê. E todo sonho meu, o bebê tinha uma roupa rosa, depois o bebê tinha um lacinho de fita na cabeça, e já tinha nome, era Guilherme, né? E aí um dia a gente ia viajar para comprar um enxoval e tal, eu falei assim, Mônica, olha só, nós vamos sair para viajar, mas você vai lá fazer outro ultrassom, que esse bebê não é um menino. Eu tenho certeza de que é uma menina. Ela falou, você tá doido? Eu vou falar o quê com o médico? Fala que seu marido tem sonhado que o bebê é uma menina e que ele tem certeza que é uma menina. E foi assim que ela chegou lá. E na hora que o médico colocou o ultrassom, eu falei assim, vou te dizer uma coisa, tem uma menina aí dentro mesmo. Então eu sempre quis ter uma menina. E quando foi a segunda, vamos fazer uma amiguinha para a primeira, né? Então, assim... E aí foi, sabe? E a gente pensou e falou assim, vamos tentar um terceiro depois dos 40? Deixamos depois dos 40 para a gente tentar um terceiro, para ficar um rapinha do tacho em casa e tal. Mas aí depois que chegou nos 40, nós nos acovardamos. Aí, e aí falou assim, agora nós queremos ser avô, não queremos ser pai mais não. E aí ficou tudo certo. Ô, Fausto, e como é que foi? Assim, uma das coisas são gerações distintas, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo totalmente mais livre, né? E com muitos avanços e muitos problemas também. Mas essa relação das meninas crescendo, né? Como é que foi o Fausto, homem, aí as meninas ganhando corpo de menina, com coisa de mulher, e agora namorando, saindo, viajando sozinhas. Como é que o Fausto, planejador, né, que organizado, como é que ele lida com essas apreensões? Cara, não tem planejamento para filho, entendeu? Assim, sabe, as coisas vão acontecendo e aí cada etapa que vai surgindo, você vai lidando com aquilo, sabe, avaliando os prós e os contras de cada coisa, né? Tipo assim, eu sempre achei que o primeiro dia que eu visse um rapaz dando um beijo na minha filha, uma massa assim mais, sei lá, vigoroso, eu ia dar no sujeito. Mas assim, aí foi sendo tranquilo, você fica tanto querendo que a sua filha arranje um rapaz legal, tudo bem, entendeu? Eu também já tive 17 anos, eu também já tive 15, eu tentava lembrar de como eu era, quais eram os meus sentimentos naquela fase, entendeu? E isso me ajuda a superar, porque eu também fui assim, eu também tive esse desejo, eu também quis isso. Sabe? E hoje eu fico pensando na minha mãe, cara. Eu era um sujeito viajador. Eu, com 19 anos, eu fui para o Peru, não dava notícia para casa, entendeu? Nem tinha muito telefone, fiquei lá perdido na Cordilheira dos Andes. Assim, sabe? Elas hoje têm direito de fazer algumas coisas, né? Então, assim, eu gosto disso. Eu fico planejando coisas para elas. Depois eu me lasco, mas eu fico planejando coisas para elas, sabe? Então, assim. Acho legal isso. E assim, eu sou uma pessoa, apesar de uma certa idade, eu sou jovem, minha cabeça é jovem, sabe? Então, assim, eu tento me arejar isso. Até por isso que eu gostava tanto de dar aula para adolescente, para beber dessa água, sabe? Que é tão legal, sabe? Que te mantém assim ativo, mantém sua cabeça bacana. Então, assim, eu não tenho muito problema com essas coisas, né? Então, é lógico que tem algumas coisas que você choca, né? Tipo assim e tal, mas fazer o quê? Né? Vamos lidar com isso, vamos ver como é que vai ser. Né? Um dia minha filha falou comigo assim, pai, eu gostaria de poder cometer meus próprios erros. Cara, aquilo foi demais para mim. Entendeu? Elas estão aí no público aí, sabe? Eu falei que a Sônia está presente aí. Aí eu falei assim, poxa, eu vou negar isso para ela? Entendeu? Que como foi legal eu ter tido os meus erros também, como os meus erros fizeram diferença na minha vida, entendeu? Depois de passar a turbulência, como eles fizeram diferença para mim. Então, eu vou negar isso para ela. Agora, para mim, é horrível, porque eu não gostaria nunca que elas tivessem erro nenhum, que tudo fosse bem, que tudo fosse maravilhoso. Mas eu sei que cada tropeção que elas derem, caírem, eu estiver ali por perto para poder ajudar se for preciso,
eu acho que vai ser um passo a mais para elas. E tem acontecido, entendeu? E tem acontecido. Aham. Ô, Então, Fausto, mas isso é e difícil uma para das nós. coisas que eu. É difícil. Mas uma das coisas que eu assim, até como pai de duas bebês, né? Que eu falo que as minhas meninas, mesmo a mais velha tendo 2 anos, isso é um bebê, né? Ela vai Aham, virar uma criança mesmo, com 4, 5 anos, que vai ter uma certa independência. independência. Mas hoje é totalmente dependente. Mas é um mundo totalmente diferente, né? Porque são brincadeiras, primeiro que são crianças. É muito Uhum. difícil a gente descer, né, nessa escala infantil, né? Sentar com elas para brincar no ritmo delas, e também por serem meninas, né? No sentido de Aham. o que a gente pode fazer para acertar com elas, né? Porque, querendo ou não, a gente fica pensando, se fosse um menino jogava uma bola, é lógico que a gente sabe que há muitas coisas iguais nesse processo, né? Mas como é que foi essa experiência assim delas pequenininha e se tornando mulher, né? Como é que o Fausto Aham. foi se adaptando a isso? Ah, cara, sabe o que acontece? A vida vai passando, entendeu? E vai passando devagar, e você vai. Cada dia é uma novidade, cada dia é diferente do outro. Então, assim, acho que não precisa se preocupar muito, que a gente vai dar conta, entendeu? Assim, quando a gente é pai de menina, a gente tem que estar de coração aberto, você tem que estar disposto a um dia, você está todo maquiado, você está com mil chuquinhas na cabeça, entendeu? Ah, qual o problema? Eu acho super É. divertido, entendeu? É para brincar de boneca? Por que não? A gente brincava de soldadinho, é pouca diferença. Eu acho que tudo é a disposição de querer estar ali, sabe? É você estar ali integralmente de alguma forma. Alguns brinquedos são compartilhados e a tecnologia hoje, ela é perigosa, mas ela também é muito legal, se você for olhar, né? É muito assim, tem muita coisa legal para você desfrutar, muita coisa que te aproxima também, sabe? Então, assim, mas é o interesse de querer estar ali de corpo e alma, né? Eu sempre trabalhei muito, né? Assim, poxa, às vezes você chega em casa, tipo, morto, né? Assim, querendo ver ninguém. E aí tá lá, aquelas figurinhas lá ligada no 220 volts, você tem que se reinvoltar, né? Nem que você vai lá tomar um Red Bull e A uma diferença de vitamina. idade delas, a Sete diferença de anos. idade delas é muito grande? 7 anos. 7 anos. Nossa Senhora, então você recomeçou, né? São duas. Recomecei. São, Recomecei. A gente teve um feto perdido aí no meio dessas duas gravidezes. Porque nós casamos com planejamento de demorar tipo 5 anos para ter filho, né? Eu e a Mônica tínhamos problema para engravidar. E o médico falava que isso ia ser um processo demorado e tal, ia fazer tratamento. Aí falou assim: vai ter que fazer tratamento? Então, vamos chutar o balde, né? E aí, com 3 meses, cara, sem tratamento, a Mônica engravidou, né? Então, desse primeiro susto, a gente não estava nem preparado para isso. E aí falou assim: agora vamos dar um tempinho, né? Porque veio tudo tão rapidinho, a gente não estava com esquema para isso e tal. Mas foi uma benção ter começado rápido, né? E hoje a Ana Carolina já está aí com 25 anos, a gente é quase que amigo, assim. Ela nem dá conta de mim, entendeu? A gente vai de igual para igual, assim, né? Assim, a gente corre junto, a gente vai pro bar junto. Então, assim, a gente ainda tem tempo de curtir essas coisas junto, né? uhum. Então, assim, eu ainda tenho energia para dar conta delas, entendeu? Uma coisa que eu achei muito legal, assim, quando a gente encontrou lá no Método CIS, é que tava todo mundo lá, né? Tava a Todo Mônica, tava as mundo. meninas. E É. para quem não conhece o Método CIS, né, é um treinamento de inteligência emocional de 3 dias, muito intensos, com mais de 12 horas, que ele busca até um restauramento de relacionamentos quando ele tem relacionamentos muito mais fortes. Nessa reconstrução da inteligência emocional, ainda teve coisa para ser restaurada, Fausto? Ou a gente Pô, pode falar assim, viramos amigos e sempre fomos amigos e não teve cara, algo a ser restaurado?
todo dia tem uma coisa para você restaurar, né? Porque a história que acabou ontem, hoje você começa a escrevê-la de novo. Então, eu acho que essa é uma faxina que você tem que fazer sempre, entendeu? Porque não Uhum. para nunca, né? Eu venho fazendo a formação integral de coach, né? Que você também está nessa jornada aí, eu sei. E assim, quando o método CIS veio a vez do método CIS, eu tinha esse entendimento que eu precisava fazer aquilo em família, porque se tivesse que surgir alguma coisa ali, tinha que ser em família. Como é que eu ia voltar para casa com uma conversa totalmente diferente e as pessoas não estavam entendendo a minha língua, né? Então, assim, eu quis poupar etapas, porque eu sei que depois isso ia me trazer um problemão se eu experimentasse alguma novidade lá e chegasse querendo explicar aquilo para todo mundo. E foi muito legal a gente passar por essa experiência juntos, entendeu? Assim, houve Uhum. tratamentos ali, houve experiências muito enriquecedoras, sabe? Para nossa família como um todo, tanto como família, tanto individualmente. Agora, não Ô, resolve o Fausto, problema para sempre, porque já está precisando de outra faxina. é, essa percepção da vida, né? Eu acho até muito interessante, porque o Léo teve aqui com a gente ontem. O Léo foi seu aluno Uhum. também, lá do Sebrae. Não Foi sei se também, você chegou é. a ser professor dele. É psicólogo, Não, né? fui Aí eu faço assim, o professor, psicólogo pai. eu sou professor, amigo e padrinho de casamento dele, por incrível que Ah, é? Ah, pareça. então foi uma coincidência. É, Coincidência boa, né? Porque o Léo, com eu certeza. falo, o Léo ele é psicólogo, né? Ele lida com as questões de família no dia a dia. Então ele traz uma Aham, teoria para dentro dessa relação, né? Agora a gente não, sim. né? A gente vai um pouco É, sem a teoria, né? A teoria sem não a existe. teoria. Mas querendo ou não, a gente é administrador, eu formei em técnica de administração, fiz essa complementação. Essas coisas, de certa forma, ajudam também a gente a gerenciar esses conflitos, né? E sabe o que que acontece? Eu sou muito observador. Uma coisa que serve para mim é observar o caso dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, sabe? Igual você falou que tem um tanto de amigos nessa faixa etária, geralmente é assim. Então você começa a observar o que dá certo com um, o que dá certo com o outro, o que deu errado com o de lá. Essa, essa troca é muito importante, entendeu? Porque, igual a gente está fazendo isso aqui agora, né? Isso, às vezes, você não tem essa oportunidade. E essa troca, ela é fundamental para você ter mais chance de acertar, entendeu? Você não precisa ir para o escuro. Uhum. Então, você vai ter essa chance. Então, eu sempre pratiquei assim. Aí fica mais fácil para mim ler alguma coisa, ler outra, faz uma troca, faz outra, entendeu? E aí dá certo. Você foi um pai, ô Fausto, que lia os manuais de como ser pai? Ou isso você foi captando aos poucos? Porque eu devoro a Nada, cara. Eu não estou literatura falando para você que eu infantil. não fiz planejamento para engravidar. Nossa gravidez foi no susto, entendeu? E eu trabalho 10 horas por dia. Então, assim, de início foi essa correria, de início foi essa troca. A gente tem os amigos que já, né? Eu tenho vários amigos que vivem me ligando e fazendo entrevista comigo. Fausto, olha só, como é que foi quando sua filha decidiu fazer vestibular? Como é que foi quando ela decidiu a carreira? O que você fez? Como é que você fez? Isso é muito legal, entendeu? Igual eu fico pensando já nos Uhum. outros que já estão casando os filhos e tudo mais, como é que fizeram? Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante que todo pai tem para ter. Né? E mais um tanto de literatura boa que está aí pela frente. Né? Porque não Uhum. adianta, se você fica só no livro, o que acontece? No livro é perfeito, cara. No livro tudo funciona. Verdade. Não é? É igual quando eu dei aula de É. administração para você. Né? Quer dizer, no livro a contabilidade fecha lá no final do mês. Né? Agora, quando a gente pega aqui no chifre do boi, a coisa não é daquele jeito. E aí, se você fica só no livro, você fica se achando a pior pessoa do mundo. Por que só na sua família que aquilo deu errado? Por que na sua família que tem briga? Por que na sua família que o filho não fez o que você queria? Entendeu? E você fica se achando a pior pessoa do mundo. E não é, porque no livro é de um jeito, na vida algumas coisas acontecem daquele jeito, e no livro para te ajudar. Mas a prática é a diferença. Aí quando você começa a olhar para o lado e conversar com um amigo, com um vizinho, com um primo e tal, você fala, opa, lá tem problema também. Então eu não sou a pior pessoa do mundo
Não precisa de eu me cobrar tanto assim, porque nem tudo vai ser mil maravilhas, entendeu? Então, assim, a família perfeita é só aquela que você não conhece muito bem, entendeu? Porque a partir do momento que você conhece, você vai ver que lá tem problema, às vezes é diferente do seu, né? Mas tem problema, como todos têm, entendeu? Eu falo muito assim, até que quando a gente lê ou ouve uma experiência, aquilo é uma abstração, é um quadro, né? E você vai pegando daquele quadro aquilo que vai encaixando na sua vida, você antecipa um problema, mas não adianta. Ontem eu estava até falando com o Léo, né? A vida é um pouco uma neblina, né? A Com gente até dá certeza. alguns passos vendo lá na frente, mas a gente não consegue ver a trajetória toda. O caminho é muito obscuro, né? Quem imaginava em fevereiro que a gente ia viver o que a gente está vivendo hoje, né? E que ia se prolongar por tanto tempo, né? Então, Aí vão, é e vão sempre combinar, e vão combinar que isso é que é o legal da vida, não é? Porque se ela fosse uma trajetória já definida, assim, cara, ia ser muito chato, né? Ia ser muito chato. É isso que faz a vida emocionante, é isso que faz você acordar todo dia, né? Porque você não sabe o que que te espera naquele dia, né? Ah, pode ser coisa ruim, é, ok, mas, entendeu? O que que vai fazer, né? Vamos enfrentar, entendeu? E é isso que hoje faz a um vida amigo ser. meu até falou comigo assim. Hoje um amigo meu falou comigo assim, rapaz, eu tinha um plano e agora eu não tenho um plano mais. Teve um problema nesse plano meu. Eu falei assim, mas planos são justamente para dar problema. Quem está achando que Aham, vai seguir o plano linha por linha, o plano é para, já na é, verdade, a gente saber retomar a estrada principal, mas eventualmente, né, a gente não vai ser produtivo todos os dias, a gente não vai amar, com né, certeza. todos os dias. Tem dia que a gente vai estar mal-humorado, tem dia que a gente vai falar uma palavra mais agressiva. Por isso que eu falo que ao invés de uma cultura de cancelamento, que é a cultura atual, eu acho que a gente tinha que criar uma cultura da tolerância. Entender o Com ponto de vista certeza. das pessoas, porque cada um está falando de boa fé do ponto de vista que ele está, né? Cada um está Eu tentando, de sempre, alguma forma, eu sempre fui impactar uma pessoa, positivamente. eu sempre fui uma pessoa muito planejada, muito organizada e tal, que é totalmente o oposto. Então eu agradeci a Deus por isso, porque ela me deu uma bagunçada saudável. Sabe como? Saudável. Ela me possibilitou, por Uhum. exemplo, colocar a mala dentro do carro e falar assim: ah, vou viajar, para onde nós vamos? Ah, vamos decidir no caminho? Vamos, entendeu? Ela me deu essa possibilidade de fazer isso, apesar que eu sempre tendo para a organização, mas comecei a apreciar também a não a desorganização, mas a surpresa, que é sempre interessante, entendeu? É, e E com o filho vai aquela. ser assim Até também, vai uma ser outro sempre uma surpresa. até aquele complemento, aproveitando os nossos contatos lá com o método CIS, né? Até o perfil comportamental de cada um, né? Como que a gente pode utilizar, na verdade, o perfil da pessoa, ao invés de a gente bater de frente, transformar aquele perfil em algo positivo para a gente, né? Com certeza. Fazer com que o perfil cresça, né? E a Aham. Mônica, nessa relação com as suas meninas, ela já sentiu ciúmes do Fausto pai, falar assim: ah, você está dedicando mais às meninas, como é que é três mulheres Todo dentro de dia. uma casa, Fausto? Sente todo dia. Até hoje, ela deve estar aí escutando. Ela deve estar aí escutando, mas até hoje ela tem ciúme. Ela tem ciúme. Acha que as meninas dão mais atenção para mim, porque diz que as mulheres. E eles têm ciúme, sim. Rola isso lá em casa. Rola isso sim. Pessoal, quem quiser, só um recado para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, é só clicar aqui nessa interrogaçãozinha que tem do lado. Aí pode mandar mensagem também, fazer algum comentário que a gente, conforme a gente for caminhando para o final, nós vamos
ver esses comentários e comentar eles aqui também com o pessoal. Ô, Fausto, uma coisa que eu queria falar muito com você é a respeito de carreira, né? Você, querendo ou não, é uma referência para toda a nossa geração, né? De alguém que conseguiu gerenciar um negócio que é sólido, sério, né? Aham. Na cidade, é um empreendedor e tem uma vida familiar. Eu sempre falo que uma vida familiar exemplar não é a vida familiar sem problema, né? Mas são pessoas que sempre É. estão juntas, vocês sempre estão acompanhando. Aham. E como que é essa ideia, a sua relação com as meninas, com a carreira, né? A gente às vezes fala assim, para você entender a minha pergunta. Ah, a gente não pode sonhar pelos filhos, mas a gente acaba sonhando, né? A gente acaba que eles se envolvam nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Como é que foi essa construção dessa ideia de carreira? Porque a sua mais velha é médica e a sua mais nova está enfrentando o desafio, né? Já me cortou um pouquinho sua fala, eu não consegui entender direito. Você podia repetir para mim rapidinho? Tá, porque está dando umas falhazinhas, mas o que eu queria saber é o É, seguinte: você tem uma carreira, né, e é bem sucedido nessa carreira, mas e eu sempre comento que as pessoas falam assim: você não pode sonhar pelo seu filho, mas a gente acaba sonhando, a gente acaba imaginando as coisas para os filhos, né? Às vezes eu vejo minhas meninas, aham. fico pensando assim: será que elas vão me acompanhar nessa vida que eu levo na área do direito, na área da política? Como é que foi isso para você e como é que tem sido? Porque você já passou por uma experiência com a sua mais velha e agora enfrenta um com a Sim. sua mais nova, né? É. Você sonhou essas Tá. coisas? Como é que você lidou com essas escolhas? Olha, para dizer toda a verdade, eu tinha sonhos para elas, mas fiquei com eles meio guardados para mim, sabe? Porque eu não queria muito influenciar. Então, assim, com a Ana Carolina saiu de casa para estudar em Belo Horizonte cedo. Ela precisava sair de casa, sabe? Foi um momento importante para ela, porque ela precisava crescer, precisava ter independência, precisava passar por um tanto de coisa. Então, com 16 anos, ela foi morar em Belo Horizonte. Foi muito difícil para nós, foi uma fase muito difícil para nós e para ela, né? E ela passou um ano em Belo Horizonte, não deu certo, ela sofreu muito lá e nós sofremos muito com ela. E quando ela voltou para casa desse primeiro ano, ela falou assim: poxa, pai, você investiu em mim lá em Belo Horizonte, eu te decepcionei porque eu estou voltando para casa e tal. Eu falei assim: minha filha, você está doida? Como assim você me decepcionou e você está voltando para casa? Eu falei, você não está entendendo a beleza que foi esse aprendizado seu e nosso lá, sabe? O que você viveu nesse ano e essa faculdade que você fez lá vai ser importante para sua vida toda, né? E Deus foi tão bom com você que deixou que isso acontecesse no momento que você podia voltar para casa. Porque pensa se você tivesse num outro momento, já na universidade, como é que você ia trancar a matrícula, voltar para casa, ou recobrou as forças, e daí uns 3 meses ela voltou para lá de novo. E aí deu tudo bem, deu tudo certo. Depois ela foi para a faculdade, morou 5 anos fora de casa, tudo foi tranquilíssimo. Então aquilo foi essencial para ela ter passado todos aqueles problemas, ter voltado para casa e tal. E assim, eu achava que ela tinha uma pegada assim, na área de design, de arquitetura e tudo mais, achei que fosse ser. E aí, de repente, ela falou assim: pai, eu vou fazer medicina. Eu falei assim: puxa, isso também não vai dar certo. Mas eu não podia falar nada, eu vou, né? Vou falar o quê para ela? Eu falei assim: minha filha tem certeza, você, né? E ela fez a medicina, sempre eu perguntava: e aí, tá indo bem e tal? Assim, minha teoria era outra, né? E ela está super feliz, já se formou, está trabalhando, está começando agora a atuar na área de nutrologia, tá feliz de estar fazendo isso. E isso, para mim, não tem preço, né? Já a Ana Luísa, quando eu tive a Ana Carolina, quando ela estava nessa fase, eu estava novo ainda, tinha, sei lá, 40 anos e tal, não estava muito pensando em sucessão, tal, né? Eu me achava que não precisava conversar isso ainda, né? Com a Ana Luísa já foi diferente, né? A Ana Luísa, ela
já não precisava muito desse negócio de sair de casa para estudar. Ela já tinha até falado comigo, só pai, eu, se puder fazer faculdade aqui mesmo, não vejo necessidade de eu morar fora e tal. E ela com notas muito boas de Enem, podia escolher a universidade do Brasil para fazer, público ou particular. E, e eu falando assim, poxa, eu preciso de uma pessoa para me suceder aqui na empresa, porque como que eu vou deixar isso aqui? Vou fazer o quê? Falei assim, ok, mas se elas quiserem seguir a vida delas, tudo bem, eu vou vender e vou gastar o dinheiro, para mim sem problema. E aí, cara, tudo certo para ela sair para estudar fora, já estava tudo certo, até por ver a beleza do curso da irmã e já estava sonhando em medicina, porque está meio na moda assim também, né? Fazer medicina. Até um belo dia, eu fui surpreendido por uma conversa com ela. Ela falou assim, pai, olha só, eu decidi que eu não vou sair para estudar fora, eu vou estudar aqui em Valadares, eu quero assumir a empresa. Cara, aquilo foi um presente de Deus para mim. Foi a minha possibilidade de uma liberdade no futuro, entendeu? Então, assim, a Ana Luísa começou agora a fazer direito, né? Inclusive, ia ser uma aluna lá na UFJF, ela foi aprovada lá, mas aí nós fizemos todo um estudo do que nós queríamos do curso, e por que lá, e por que não aqui e tal. E aí optamos por ela estudar aqui na Fadivale, no curso matutino, que ela podia trabalhar à tarde, ela já está aqui junto comigo. E tem sido uma experiência fantástica, entendeu? Tanto para mim quanto para ela. Então, rapaz, Deus colocou tudo no lugar certo. A Ana Carolina está feliz com a função dela, porque eu também falava assim, olha, gente, todo mundo comer de um lugar só nunca foi saudável para ninguém. Então, assim, eu sempre tive essa visão, sabe? Vou deixar uma seguir uma carreira, qualquer uma que fosse, e a outra, se pudesse ficar aqui, né? Porque, afinal de contas, eu construí uma empresa, tirei ela do zero, fundei isso aqui, e vou fazer o que com isso, né? A gente tem um limite de vida, né? Um limite até de... Eu não queria deixar isso para outra pessoa, né? Então, até de aí tá dando produtividade, certo. né? Até de produtividade. Eu quero trabalhar até estar no caixão, sabe, Jamir? Mas não quero bater ponto 7 horas da manhã por muito tempo mais, não. Entendeu? Ô, Fausto, e ela já está na empresa, ela já está no dia a dia aí, como é que tem sido essa Já está. construção, né? Cara, é massa, porque assim, eu já deixo ela tocar os projetos dela, que são tipo da juventude, né? Que vem com mil gases, querendo mil coisas, assim, principalmente na área de tecnologia, de levar a gente para um outro patamar na digitalização das coisas, né? E assim, e ela tem perfil, né, cara? Quando a pessoa tem perfil, é mais fácil, né? Entendeu? Aí É, ela está fazendo o direito de manhã e trabalhando à tarde, fazendo outras coisas à noite. E assim, e a gente está se dando super bem, porque eu dou corda, eu gosto de pessoa que vai além, sabe? Que tem ideia, que produz, que não veio aqui para ser soldado e pau mandado, entendeu? Então, assim, desde o primeiro dia foi ótimo. Desde o primeiro dia foi ótimo. Fausto, nessa relação, pelo que você está falando aí, foi algo muito natural, né? Não foi um negócio que você falou com ela, alguém tem que assumir aqui, né? Não, Foi um não. negócio que uma hora despertou, né? A ideia de Foi. fazer a sucessão. E É. você tem algum Ela andou acompanhamento? ouvindo assim, ela andou ouvindo assim dos parentes, assim, de uns amigos, falou assim, menina, você é doida, com uma empresa daquela, você vai estudar onde? Estudar o quê? Sabe essas coisas assim também? Né? Eu tipo, contratei umas pessoas para falar isso para ela também, sabe? Algumas, algumas pessoas que conversavam comigo, amigos e tal, falaram assim, Fala, você tem que ter uma filha aí te ajudando, né? Eu falei assim, fulano, você pensa assim? Pensa. Eu falei, por favor, fala isso com ela, porque eu não posso falar, você pode, porque você é isento. Né? Se eu falar isso com ela, é capaz dela achar que eu estou querendo decidir a vida dela, e eu não quero. Agora, se você pensa, fala com ela, entendeu? E ela andou escutando isso de algumas pessoas e isso pesou também. Né? Fausto, e esse processo de sucessão, você está fazendo ela na garra mesmo, com o que você sabe, com o que você tem estudado, ou você tem buscado ajuda? Querendo ou não, até a formação lá em coach é uma ajuda, né? Super. É, eles falam muito disso, né? Dessa sucessão, a gente ouve É, muito essa ideia da relação familiar e tudo. Mas como é é. que você tem se preparado para isso?
Cara, eu tenho preparado o seguinte, eu tive uma experiência com a minha mãe, que eu e minha mãe fundamos a empresa juntos, né? Uhum. Então eu já venho de uma situação, minha mãe estava até aí, não sei se ela está aí ainda. A gente vem de uma situação, assim, nós formamos uma empresa junto, minha mãe é uma pessoa super batalhadora, chegou num determinado momento que não estava dando certo mais. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha mãe, eu não quero que a nossa empresa atrapalhe a nossa relação de mãe e filho, porque se a gente perder essa relação, a gente perdeu o mais importante. Então, assim, eu não quero mais. Então, assim, ou você vai comprar a minha parte, ou eu vou comprar a sua parte e vou continuar sozinho, porque não dá mais. Né? Aí, na época, como ela era coordenadora, ela sempre foi professora também, e ela tinha uma carreira bem sucedida lá na Univale, ela adorava aquilo que ela fazia, e eu tinha pedido demissão do Banco do Brasil depois de 15 anos de trabalho para ficar por conta da minha empresa. E aí a gente achou por bem que eu ficaria, sabe? Então, assim, eu já tenho essa experiência. Então, desde o primeiro dia que eu cuido para que isso não aconteça, sabe? Então, a gente tenta sempre alinhar os pensamentos, a gente tenta caminhar junto, cada um ceder um pouquinho, mas, assim, a gente ainda não teve problema até hoje, né? Faço de tudo para que isso não aconteça, porque isso é fundamental para mim, e agora que ela fez essa opção também é fundamental para ela. Nós dois temos que ceder, né? E, e, e a relação com a mais velha, que é médica, como é que você dá algumas dicas profissionais? Como é que você lida com essa questão profissional? Ou é algo mais segue sua vida e a medicina não é minha área? É uma coisa que eu fico pensando é se uma das minhas seguir para a área de medicina, eu Cara, vou acabar dando muito palpite, né? Porque eu sou é, palpiteiro. cara, eu dou dica o tempo inteiro de tudo, eu me meto o tempo inteiro, entendeu? Assim, pode até não querer ouvir, mas eu vou falar, entendeu? Então, assim, tem hora que eu chego para ela e falo assim, aqui, você quer que eu te receita alguma coisa? Formação em administração e direito. Eu chego para ela e falo assim, olha, você precisa fazer esse curso, porque não é porque você é médica, né, que você não tem que ter um preparo em gestão, porque um dia você vai ter seu consultório, você vai ter sua família, você vai ter sua vida financeira. Então, você precisa disso, né? Agora mesmo ela está atuando na área de nutrologia, eu falei assim, minha filha, olha, vamos fazer um curso de palestrante, porque o nutrólogo precisa ser um excelente palestrante, né? Porque muitas vezes é daí que você capta seus clientes, aí que as pessoas se encantam pela nutrologia e tal. Então, eu vou dando essa assessoria, né? Aí pega se quiser, entendeu? Pega se quiser, mas elas escutam. Pode até falar na Eu, hora que não está afim, mas depois eu percebo que escuta. eu acho interessante, Fausto, até como que você captou muito as mudanças que o mercado foi colocando, né? É, a Mônica até chegou a me ligar um dia, a gente foi falar alguma coisa, até de uma coisa de um contrato aí da Perim, e aí ela comentou, você dá aula lá na UFJF, como é que você acha? E eu falei com ela, minha percepção como professor, mas o sonho de qualquer pai há 20 anos atrás, né, quando eu entrei na faculdade, era você estudar na Universidade Federal. E como que essas crenças, né, elas hoje já são muito mais flexibilizadas. Né? A ideia já não é mais eu vou para a Universidade Federal, mas por que eu vou para a Universidade Federal? Né? Tem que ter um sentido. E acabou que Aham. você, pelo que você está relatando tudo aí, né? Assim, como que essa percepção foi muito importante. Uma outra coisa, assim, até essas soft skills, né? Palestrante, às vezes a pessoa Uhum. menospreza aprender a falar em público, mas como aprender a falar em público é É, significante no desenvolvimento. Ainda mais se a gente for falar de filhas, né, de mulheres, que geralmente elas já falam bem, mas que muitas vezes tem muito preconceito. Né? Por exemplo, a questão do ramo imobiliário geralmente você ouve falar de corretor, e vai ter que superar essas barreiras, né? com certeza, com certeza. Eu sempre preparo elas para É, enfrentar o mercado de igual para igual com qualquer pessoa, seja em que ramo for. Né? Eu acho que a gente está caminhando para essa conscientização cada dia mais.
né? Então, assim, lá em casa nunca teve isso. Ah, de homem é para mulher. Igual eu falei quando a Luísa que começou aqui comigo, eu falei assim, olha, essa empresa não é para qualquer um não, tá? Você aguenta o trampo? Aguenta, é possível, então vamos fazer. É mulher. Uai, entendeu? Seu posicionamento perante o negócio é que vai decidir seu sucesso. Se é homem ou mulher, tanto faz, entendeu? Nós Não temos interessa excelentes muito, né? empreendedoras E eu- no mercado de imóveis, nós temos excelentes mulheres aí trabalhando à frente de empresas, são super bem-sucedidas e bacanas demais. Fausto, e falando um pouco do ramo imobiliário, porque a gente já está até, o nosso tempo já está começando a entrar na contagem Esgotar, né? regressiva aqui, e todo ramo tem crises. Eu não sei nem. Você está me ouvindo, Fausto? É porque deu uma falha. Estou te Todo ouvindo, estou ramo te tem ouvindo. crise, tem momento de dificuldades e tudo. Mas é um ramo que é contínuo, né? Vai, vai vir a tecnologia que for, mas morar bem, viver bem, vai ser sempre um elemento da nossa vida, né? O espaço físico ainda vai ser muito presente. Como é que você vê isso em Governador Valadares e até como uma carreira, né? A carreira do ramo imobiliário. É o que você falou, cara. Assim, olha, eu entrei no mercado num momento muito interessante. Era um momento que os advogados administravam muitos imóveis e estava num período de transição que isso foi migrando para as imobiliárias, né? Hoje, Jami, todos os mercados são lotados, entendeu? Todos os ramos de atividade estão cheios, né? Então, cara, mas as boas pessoas, os bons profissionais, as pessoas que têm ideias interessantes, que sabem fazer essas ideias virar realidade, tanto no ramo, e que são sérias, e que querem construir carreira, né? Que não quer ganhar dinheiro do dia para a noite, mas quer construir uma carreira. Porque eu construí carreira, vou fazer agora 30 anos que eu estou no mercado de imóveis, né? Então, assim, vão ter sucesso, seja em qual mercado for, entendeu? Todos os mercados estão passando por transformações. Eu não sei o que vai ser da minha empresa daqui a Até a 3 a 4 medicina, anos. né? Até a própria medicina. Hoje, cara, ninguém tem Até nada a, garantido, até a entendeu? medicina, né? Até a própria medicina. Hoje ninguém tem nada garantido. Hoje você tem que estar com o ouvido aberto o tempo inteiro, você tem que estar lendo o tempo inteiro, se atualizando e pensando na sua carreira no futuro, porque você não sabe de onde vão vir seus concorrentes, né? Então, hoje, o meu negócio aqui, eu me preparo para concorrer com o mundo, porque uma imobiliária virtual lá de Nova York pode, de repente, tomar o meu mercado, entendeu? Então, assim, muito Uhum. disso já está acontecendo nos grandes centros. Então, eu estou me preparando para competir de igual para igual com eles. Entendeu? Então, assim, você sabe muito bem que as Uhum. startups hoje, que são empresas que não têm funcionário, que você não sabe nem onde que elas estão, né? Elas recebem, cara, milhões de investimento. Um investimento que eu não tenho condição de guerrear contra ele, né? Então, o que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher o meu nicho, aonde eu quero ficar, e eu tenho que me armar para competir com o mundo. Se não for assim, você não sabe se você chega até no ano que vem. Entendeu? É mais ou menos por aí. Verdade. Eu tenho falado muito para os meus alunos e até para as pessoas que me procuram para falar assim, vou fazer medicina porque dá dinheiro. Eu falo assim, olha, essa perspectiva do dar dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter uma segurança X, você esquece isso, porque nem a carreira de servidor público hoje está garantido. As pessoas estão muito mais envolvidas na política, elas estão muito mais intolerantes com privilégios, né? E Aham. essas coisas elas tendem com o novo mundo, né? E ir sendo colocado em xeque. Então, eu vou fazer medicina, vou pagar 10 mil reais na faculdade de medicina por mês, sendo que às vezes o salário vai estar 5 mil, 4 mil no PSF. Né? Então, assim, Isso mesmo. qualificação, preparo, estar disposto a esse novo mundo de trabalho é algo que tem que estar bem, É. bem na visualização, né? E Aham. paz, eu falo, isso é o nosso papel, né, Fausto? É transformar isso numa coisa funcional.
porque Exatamente. a gente também não pode permitir que os nossos filhos se acomodem, né? Vivam numa zona de conforto. Olha, eu lá em casa eu adotei assim, o que eu me entendia de ser um bom pai, sabe? Eu tinha que ser coerente para eu ser um bom pai. Eu não posso falar uma coisa e estar praticando outra. E isso foi uma coisa que eu tentei todas as etapas da vida delas, sabe? Tudo aquilo que eu pregava era tudo aquilo que eu fazia. Então, isso para mim, sabe? Oferecer abrigo, sabe? Abrigo é uma coisa que a pessoa vai quando precisa, né? Então, assim, ela não fica lá enjaulada sempre, ela vai quando ela precisa. Então, acho que essa é uma função legal do pai, né? Ô, Fausto, Ah, eu vou me jogar, mas se eu precisar... Oi, Fausto, deu uma pode travada, eu falar? não te ouvi. Você estava falando Ah, de tá. o que você optou em ser pai, né? Qual foi as opções que você Isso, tinha falado de isso. comportamento? As Eu opções não que eu fiz foi o consegui. seguinte: primeiro, ser coerente com o meu discurso sempre. Tudo aquilo que eu sempre preguei Uhum, era tudo aquilo que eu sempre fazia, sabe? Então, isso, assim, uhum, elas nunca ouviram de mim uma coisa e olha no meu comportamento é outra. Então, isso eu acho fundamental. Outra coisa é oferecer abrigo para o filho e não jaula, sabe como? Assim, abrigo é um lugar uhum. que o filho vai quando ele precisa. Então, ele sabe, se ele precisar, eu estou lá para dar conselho, para trocar uma ideia, mas eu preciso deixar ele viver, né? Eu preciso deixar ele sair. Eu falo que a pior coisa para um pai é o filho que não cria asa e não voa. É a pior coisa que pode acontecer para você, né? Porque ele ficar Verdade. lá debaixo das suas asas é sempre o pior. Então, cara, é isso. Eu ofereci coerência e ofereci abrigo para as necessidades. E outra coisa é estimulá-los a ter as experiências, sabe? Então, assim, Ana Luísa, por exemplo, Uhum, ela tá aqui começando a treinar comigo. Eu falei com essa minha filha, no dia que você terminar de conhecer a empresa toda, eu vou te mandar para morar no exterior. Entendeu? Vou te mandar para a Inglaterra, você uhum. mora lá um tempo, vou te mandar para os Estados Unidos, você mora lá um tempo, estuda seu inglês, e aí você vai voltar aqui com a cabeça arejada, aí você me conta que é a empresa que nós vamos construir. Eu preciso que você entenda tudo, porque de repente, se houver uma necessidade, você já está aqui pronta para algumas funções. Mas acabou isso, vai conhecer o mundo, porque isso é essencial para você, né? Então, assim, Ô, Fausto, para Ana Carolina, né? Oi. não, pode falar com a Ana Carolina. É porque deu umas paradinhas. Ó, é porque na hora que você falou a Ana Carolina, eu não peguei o que você estava falando. Tá. Para Ana Carolina mesmo, ela estava no auge da faculdade dela. Eu falei para essa minha filha, vai fazer um intercâmbio, né? Ela sempre foi uma menina Uhum, muito comedida, assim, muito mais tímida do que a Ana Luísa foi. Falei assim, aqui, vai para o Canadá. Ela foi para o Canadá e ficou lá um tempo. Vai para o Canadá e chuta o pau da barraca, entendeu? Vai viver um pouco, uhum, porque você precisa disso até para você viver bem depois, né? Então, assim, você não precisa ir para o Canadá, uhum. mas você pode viver de outras formas, né? Então, assim, deixar os filhos experimentarem coisas e você expor eles a isso. Isso eu acho importante para que haja crescimento, para que haja evolução, né? Então, eu acho isso bem legal. Ô, Fausto, nós estamos caminhando aí para o encerramento. Eu fui disponibilizando aí várias mensagens carinhosas que o pessoal foi deixando aqui para a gente, né? Falando da nossa Aham. conversa. A, a Simone, eu vou colocar aqui uma pergunta que ela fez, né? Você acha que o seu pai ou avô ajudou no ideal que tinha para ser pai? Queria ser como ele? Então, ela está fazendo uma pergunta aqui dessa relação, né? A relação que a gente teve com os nossos pais, né? Eu teve muita coisa, aí falando um pouco de mim, teve muita coisa que eu tomei como coisas que eu queria e coisas que eu não queria. Como é que foi essa relação sua, Paulo?
Rapaz, olha, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, né? Uhum, Então, assim, por 12 anos eles brigaram e meu pai morava em outro lugar. Então, assim, eu não tive muito relação de pai, sabe? Assim, depois a gente uhum. reatou, fez as pazes e tal, e convivemos bem. Ele morreu tem 2 anos e pouco. Mas, assim, eu não, mesmo quando a gente estava bem, quando a gente começou a conviver, a gente já não tinha aquela proximidade, confidência de poder falar qualquer coisa, entendeu? Então, assim, por mais que a gente convivesse super bem, então, assim, eu quis ser para minha filha o que eu não pude ter por N coisas. Não vou dizer que foi por conta dele ou por culpa de ninguém, mas é porque a situação daquele momento foi complicada para eles. Hoje eu sou homem, sou adulto, eu entendo disso, né? Ele tinha outra família lá em Vitória, onde ele morou sempre. Então, assim, a primeira coisa que eu quis ser para minha filha é o que eu não tive de presença, né? Ah, Então, eu não tive essa referência. eu falo muito o seguinte: eu tive um avô muito presente, meu pai era presente, mas uma relação muito conflituosa também. Mas eu falo que assim, o que ele errou, eu tento consertar. E o que ele Uhum. acertou, eu mandei ver e agradeço, né? Eu acho que É, autorresponsabilidade, amadurecimento para entender que eles também têm os problemas deles, com eles têm a certeza. fase dele, os sofrimentos dele. Era uma época muito mais difícil, sem conhecimento, né? Também se exigia muito do homem, e era com todos os problemas, né? Que se Aham. tinha daqueles tempos, né? Então eu É. falo que Eu acho que a quando a gente gente também vai tem que aprender a ficando, perdoar e isso, quando a gente vai ficando adulto, algumas coisas a gente entende e as outras, o quanto antes a gente puder perdoar, melhor, né? Porque é melhor pra gente, isso. né? Eu Então, falo, para mim foi assim, foi tranquilo. você quer mandar uma mensagem final aí para o pessoal? Fica à vontade, que nós já estamos encerrando. Já que o assunto da mensagem foi esse, criação de filhos, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é o nosso melhor. Porque filho, cara, é um patrimônio que a gente não tem como se desvencilhar dele, nem vai se desvencilhar. E se a gente não fizer o nosso melhor, pior para a gente. E a gente pode colher Exatamente. coisas muito boas e coisas muito ruins, sabe? Eu vejo pessoas que sofrem muito por causa da relação com filhos, é um sofrimento que se estende pela vida toda, sabe? E vejo pessoas que os filhos são bênção demais na vida deles. Então, cara, a partir do momento que a gente escolhe ser pai, a gente tem que entrar de cabeça nisso, entendeu? Para que seja bom para todo mundo, porque se for bom, cara, vai ser maravilhoso. Agora, se for ruim, puxa vida, entendeu? Então, É isso aí. faça o seu melhor. E você fazendo o seu melhor, alguma coisa que der errado, não se culpe, cara, porque nem tudo está no seu controle, né? Infelizmente ou felizmente, a vida não é muita gente que controla ela, né? Eu até li uma vez uma pesquisa aí que eu não sei se é verdade, né? O quanto de percentual que a gente pode moldar no filho da gente não é um percentual muito grande para decepção da gente, sabe? Mas se Uhum. 10% de bom eu conseguir colocar nele, já foi massa, entendeu? Então, assim, é fazer o seu melhor e pronto, Ótimo. entendeu? Fausto, brigadão. O tempo já está Valeu, super em cima aqui para a estourado. live cair, porque tem esses